Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o administrador de empresas, Marco Túlio Clivati Padilha. Nascido em São Paulo, capital, no dia 19 de maio de 1970, Marco Túlio Clivati Padilha é casado com Fabiane de Almeida Padilha e pai de Flávia e Leonardo. Graduado em Administração de Empresas pela FGV, Marco Túlio tem MBA em Finanças pelo INSPER e finaliza mestrado em Administração de Empresas pela FGV, com previsão de concluí-lo ainda neste ano. Está no mercado de trabalho há 25 anos e iniciou suas atividades em auditoria na PwC, antiga Price, onde ficou 2 anos e meio. Depois, atuou em bancos, Citibank e ABN AMRO, em controladoria e desenvolvimento de produtos de tesouraria por 7 anos. E por pouco mais de 14 anos atuou como diretor financeiro na Telefônica e na BMF Bovespa, Bolsa de Valores, Mercadoria e Futuros. Atualmente dedica-se à academia na dissertação de seu mestrado. Túlio, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Muito obrigado. É um prazer e uma honra estar aqui. Nós agradecemos também a sua participação, Túlio, e claro, vamos começar falando um pouco sobre você. Você é nascido na capital paulista, hoje formado, graduado em administração de empresas e com uma longa experiência neste mercado que, digo para você, é para poucos. Muitos têm muitas dúvidas com relação a essa nossa economia. E é claro, já começo a perguntar para você, nascido na capital paulista, viveu por bastante tempo lá, hoje está em Sorocaba há quanto tempo? Bom, eu nasci em São Paulo e até pela carreira do meu pai a gente acabou mudando de São Paulo relativamente cedo. Moramos em algumas cidades aqui na região e viemos para cá em 83, a família toda. Aí depois eu entrei na faculdade, me casei e tudo, fiquei vários anos fora de São Paulo. E então em 2005, depois de casado e já tendo a nossa primeira filha, a Flávia, nascida, aí nós mudamos para cá no início de 2005. Está gostando de Sorocaba? A cidade mudou muito, né? Bastante. A cidade mudou muito do que a gente conhecia antes e a gente gosta muito daqui. Seu pai tinha qual carreira? Meu pai trabalhava no Banco do Brasil, então ele, na função de gerente, ele acabou mudando, né, para algumas cidades. Moramos inclusive em Itu antes de mudar para cá. E você seguiu carreira na área de mercado, você trabalhou no Banco do Brasil também, não? Como que foi isso? O meu primeiro emprego, na realidade, foi no Banco do Brasil. Eu fui menor estagiário no Banco do Brasil quando eu tinha 15 anos. E por um desses desencontros aí, acabou que eu saí do banco, acabei não fazendo o concurso interno para poder estudar para o vestibular, né? Foi a influência do seu pai trabalhar nessa área ou não? Na área financeira, não exatamente, né? Eu acho que naquele primeiro momento, sem dúvida, né, foi uma oportunidade que surgiu através dele. Mas depois eu sempre gostei de números e tudo. Mas no final das contas, eu, na minha formação, depois para seguir a minha carreira, pegando aí uma brincadeira de um famoso economista, eu queria fazer engenharia, na verdade. Mas talvez eu não fosse bom o suficiente de matemática para isso e acabei entrando em administração e seguindo na área financeira. Educação financeira, algo que o brasileiro parece que não está muito apto, não está muito se identificando com essas questões. Você acha que era importante ter mesmo esta disciplina em especial da educação financeira? Olha, para mim, eu acho que seria fundamental. Acho que é de fundamental importância. Não só pelo de dar noções básicas desde criança, né, a lidar com dinheiro, né, a lidar com poupança, a saber dar valor, vamos dizer, né, e saber gerenciar ali as suas finanças, ainda que de uma maneira muito simples, mas também isso ajudar no futuro,
a formar um patrimônio, a administrar o seu rendimento, a administrar a sua família. Eu acho que é fundamental e se houvesse, né, se houver essa iniciativa, que eu acho que seria excelente, seria também um fator importantíssimo aí de desenvolvimento para o próprio mercado de capitais no Brasil e para o mercado financeiro. Como é administrar a vida economicamente falando? Tem pessoas que dizem, não, eu atuo porque eu vivo o presente, eu não vivo o futuro e também não vivo o passado. Pensar no futuro para quê? É importante ou não? Sem dúvida. A gente vê, no Brasil, a gente vê muito isso, né? Quer dizer, não temos aí uma cultura de pensar muito no longo prazo. Isso vem em todos os níveis, né? Desde dos nossos governantes, né? Que os planejamentos de governo aí geralmente não são tão de longo prazo como poderiam, como deveriam. E no final das contas a gente acaba tendo, no Brasil hoje a gente tem um nível de poupança muito baixo, né? Que acaba não possibilitando investimentos importantes, como investimentos em infraestrutura, que a gente está vendo agora por ocasião da Copa, o quanto fizeram falta, né, de ser realizados aí ao longo dos anos. Então, eu acho que precisa, e essa questão anterior que você colocou da educação financeira, talvez até contribua, né, para uma visão, para uma mentalidade um pouquinho mais de longo prazo, né, não só do consumo de curto prazo, sem pensar no que vem amanhã. Essa leitura que você faz da sociedade, hoje o brasileiro ele está despertando mais para essa questão, para a característica da economia. Ele tem se interessado mais por isso ou não? Primeiro, vamos separar em duas partes aqui essa discussão. Acho que tem um pilar importante, que é o pilar da educação, e o pilar da educação a gente nota que tem melhorado. Inclusive, eu particularmente gosto muito, acho que é um setor muito promissor no Brasil aí para os próximos anos, o setor de educação, que vem crescendo e vai crescer muito mais. Por outro lado, a gente acaba tendo ainda um pouco dessa mentalidade de curto prazo, né, de se consumir no curto prazo, e nos últimos tempos, nos últimos anos particularmente, ainda incentivada por políticas governamentais de facilidade de crédito, né? Então, com essa facilidade de crédito que foi aí nos últimos anos, hoje a gente tem uma situação complicada, porque as pessoas não têm uma poupança adequada, né? Não têm um nível de poupança adequado, e além de tudo ainda estão extremamente endividadas, grande parte da população brasileira, né? Então, me preocupa como nós vamos sair dessa situação aí nos próximos anos. O brasileiro tem aquela questão do consumo, né, represado, e quando existe a possibilidade de você poder consumir mais, né, de você poder comprar e adquirir as coisas, acaba você verificando uma situação de corre-corre no mercado econômico. E eu me lembro aqui, vou até citar para você a questão do IPI, né, quando o governo federal lançou aquela política, né, de redução dos IPIs, não só da linha branca, mas também para a venda de automóveis 0 km, e o que se vendeu de veículos naquele passado, não? Ano passado, em 2012, idem. Agora, em 2014, o pessoal parece que está chupando limão, né? Pois é. Então, porque quem comprou um carro no ano passado está pagando ele até hoje, e talvez por mais alguns anos, não? Aí foi uma baixa de preços, né, combinada com uma facilidade maior do crédito, que acabou gerando as consequências do que a gente já está vendo hoje, né? Hoje, o que acontece? A gente pode ter uma situação de crédito um pouco mais restrita, né, um pouco mais limitada, pelo menos nos bancos privados. Os bancos públicos tentam suprir, é uma política do governo de suprir um pouco essa lacuna dos bancos privados, mas o problema é que as pessoas adquiriram esse endividamento lá atrás e agora não tem como consumir, porque você tem que pagar a dívida anterior primeiro. Né? Então, todo esse consumo que a gente viu com redução de IPI e tudo, a conta ainda está sendo paga. E vai continuar ainda por alguns meses, alguns anos até, a gente pode dizer. Túlio, agora essa questão do mercado de investimentos. Você até falou no começo da entrevista, desse nosso bate-papo, a questão da poupança, né? Dizem que a poupança é um dos investimentos mais sólidos que se tem, né? Que você tem uma garantia, uma segurança maior e, melhor ainda, não paga imposto de renda, né? De fato, a poupança é um investimento seguro ou existem outras possibilidades de investimento que eu não diria só a classe mais abastada, quem tem mais dinheiro possa investir, mas também outras classes, a média, a classe mais média-baixa? Tem condições ou não?
Vamos lá. Em termos de segurança, quando a gente está falando de segurança é porque a poupança ela tem a segurança de ter do poupador, o investidor, ter como contraparte o governo federal, né? Agora, essa é uma situação que também o investimento num título público, por exemplo, também traz o mesmo risco, né? O título público federal, ele tem como contraparte o governo federal também, com uma rentabilidade um pouco maior. Aí o teu ponto com relação ao imposto de renda, mas mesmo que a gente abata aí o imposto de renda incidente sobre o rendimento na aplicação em títulos públicos, ele ainda traz uma rentabilidade um pouco melhor. Tá. Né? Então esse é um caminho, aí ambos, a gente falando de renda fixa. Um outro caminho para o investimento seria aplicar em fundos de investimento, né? Mas que no final das contas os fundos de investimento eles acabam comprando títulos públicos e privados, compondo uma carteira e uma rentabilidade que também tem aí o desconto de imposto de renda, né? A grande vantagem, vamos dizer, do investimento direto, tanto no Tesouro Direto quanto na poupança, é que ele é acessível a qualquer investidor. Quer dizer, pequenos valores, né, o investidor pode entrar tanto na poupança quanto no Tesouro Direto. Em geral, os fundos de investimento, os fundos de renda fixa exigem uma aplicação mínima, né? E fundos maiores, então você tem um benefício de taxas de administração menores, conforme os fundos são maiores, mas que por outro lado exigem aportes maiores. E para fundos menores ou fundos que aceitam aplicações menores, tem a contrapartida aí de uma taxa de administração maior, né? Então, em geral, a rentabilidade aí do título público e dos fundos ela é parecida, mas acaba tendo aí um certo comprometimento aí pelas taxas de administração. O que é o Bovespa? Assim, vamos tentar falar em termos do nosso dia a dia, né? É como se você comprasse uma carteira de ações composta por determinadas quantidades de diversas empresas. Então isso muda a cada 4 meses. E a composição dessa carteira, então 5 ações de Petrobras, 3 ações de Vale, 4 ações de Ambev e assim por diante. A composição dessa carteira forma algo chamado o índice Bovespa. E aí o que é a mudança? Por que a desvalorização ou valorização? É o quanto essa carteira vale no dia seguinte. Então essas quantidades de ações com seus respectivos preços de ações, né, no dia seguinte vale mais ou menos do que no dia anterior. Isso é a variação, chamada variação do índice Bovespa, falando assim em termos mais simples. Mais simples. E, é claro, a instituição Bovespa ela já existe há muito tempo e é uma das bolsas mais importantes do mundo, né? Então, falei aqui do índice Bovespa, né? A Bovespa, então, no que nós temos hoje, né? Até 2007 existiam no Brasil 2 grandes bolsas, que era a Bovespa, que era um ambiente, ou a bolsa de ações, para negociação de ações, e a BMF, que é a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Em 2007, ambas se desmutualizaram, né, o termo usado. Então elas eram realmente clubes, né, elas tinham sócios. Os sócios saíram, essas participações foram vendidas ao mercado e elas passaram a ter acionistas e não mais sócios, né, sócios no sentido de clube. E pouco depois, em 2008, essas 2 bolsas se fundiram, criando o que hoje é a BMF Bovespa. Então, hoje no Brasil nós temos aí uma grande bolsa que tem mercadorias, futuros e ações. Essa empresa nada mais é do que ela provê um ambiente para a negociação de ações, né, para juntar ali compradores e vendedores de papéis representativos de ações de empresas, quando a gente olha ações, e aí um pouco mais complexo ali na parte de derivativos, dólar futuro principalmente, juros futuros, mas tudo isso dentro de um ambiente automatizado, né, de extrema segurança, né, um grande ativo muito importante da Bolsa é a confiança, é a gestão de risco, né? Então tudo isso ali cria-se ali vamos dizer, o ponto de encontro, e no início, lá antigamente era bem isso mesmo,
ponto de encontro de pessoas que querem comprar e vender determinados ativos. E a Bolsa trabalha com todos os tipos de moedas? Não, a Bolsa trabalha só com reais aqui no Brasil, até porque o real não é uma moeda conversível, né? Mas a participação dos investidores, hoje mais da metade dos investimentos em ações vem de investidores estrangeiros, mas vem através da entrada de capitais em moeda estrangeira, convertidos para reais e aí sim investidos na Bolsa. Então quer dizer, tem investidores do mundo todo, mas operando sempre num ambiente em que as liquidações são feitas em reais. Rapidamente, o Brasil está bem no mercado exterior? Essa pergunta é difícil de responder. Não, eu acho que sim. Assim, acho que temos grandes desafios aí para soltar um pouco mais esse mercado, né? Principalmente o mercado de capitais. Tem aí as suas amarras aí de crescimento. O Brasil é uma economia que tradicionalmente tende a um certo intervencionismo estatal, uma participação do Estado um pouco maior do que deveria, mas aí é uma opinião minha, né? Sim. Tem certamente que tende um pouco mais aí para algumas tendências que vão contra isso que eu estou dizendo, mas assim, minha opinião é que o intervencionismo é um pouco além do que deveria. Você acaba tendo a participação do BNDES muito grande como fonte de financiamento de longo prazo, tirando recursos que poderiam ser canalizados para as empresas abrirem o capital na Bolsa e ter um desenvolvimento maior do mercado de capitais. Agora, mesmo com essas barreiras, aí, com esses obstáculos, o mercado de capitais, o mercado de ações no Brasil tem crescido muito nos últimos anos. Então, para você ter uma ideia, até por conta da minha pesquisa, de 99 a 2013, o volume diário financeiro negociado na Bolsa foi multiplicado por 12 vezes. Quer dizer, se negociava 500 milhões por dia, hoje nós estamos no patamar de 6 bilhões por dia. Quer dizer, então mesmo assim, os volumes, o mercado tem crescido, né? O investidor tem vindo. Tivemos alguns momentos de maior euforia, principalmente em 2007, pré-crise ali de 2008. Depois o ano de 2009 foi um ano terrível. O ano de 2010 ensaiou-se ali uma recuperação. Né? Tivemos aí o maior IPO, né, do mundo, que foi na verdade um follow-on, a colocação de ações da Petrobras em 2010. Naquela época, a Bolsa Brasileira chegou a ser a segunda maior do mundo, naquela época, em valor de bolsa, né, em valor de mercado. Mas depois, aí temos visto aí nos últimos anos que a economia não está indo dentro da expectativa que se tinha naquele momento, né? Esperamos todos que se reverta e que novamente a gente volte a caminhar para cima. Em especial neste ano, né? Que ainda você tem Copa, você tem eleições, aí os investidores ficam com receio também de investir neste mercado, né? Então, eu acho que uma das expectativas que se tinha naquele momento, né, alguns anos atrás, é que tanto Copa quanto Olimpíada poderiam gerar mais recursos, investimentos em infraestrutura, maior interesse do investidor estrangeiro em entrar no Brasil, em fazer investimentos. Infelizmente, por uma série de fatores... Parece que não foi bem isso que aconteceu. Uma série de fatores que acho que não é o caso de comentarmos aqui, mas infelizmente muitas dessas expectativas acabaram frustradas. Na Bolsa, só rico pode investir? Não. Tem qualquer investidor com valores pequenos, quando a gente fala em termos financeiros, né, quantidade de dinheiro, qualquer um pode entrar. Agora, aí entram alguns outros fatores. Vamos voltar para o começo da nossa conversa. Educação financeira. Acho que a Bolsa é fundamental. Não é um mercado, digamos, um pouco mais simples, mais trivial, como o mercado como uma poupança ou mesmo como uma aplicação em fundo de renda fixa. Ela exige algum conhecimento, né? Então, a aplicação em bolsa, ela vai por dois caminhos, na verdade.
tem um grupo de investidores que são aqueles investidores mais agressivos, que são aqueles que acompanham de fato, acompanham no dia a dia e fazem negociação, compram e vendem no mesmo dia e tudo. Geralmente são volumes maiores e são pessoas que mais bem informadas, vamos dizer assim, né? Tem outro tipo de investidor, porque a partir do momento que você compra uma ação que seja, você está comprando uma participação numa determinada empresa. Você participa daquela empresa, né? E aí o rendimento que você vai ter vai depender do crescimento, dos resultados, de quantas decisões empresariais daquela empresa sejam adequadas e como o mercado receba aquelas decisões. Mas, de qualquer forma, você se torna sócio da empresa. E para se tornar sócio da empresa, você pode se tornar com uma ação, com 1.000 ações, com 100.000 ações, né? Por isso que, em termos monetários, né, digamos, seria acessível para todos. A questão só é a questão de conhecimento. Sim. Né? Não é assim, algo que está no nosso dia a dia aqui no Brasil. Quando você fala em valores pequenos, seria de quanto esses valores pequenos? R$200, R$100? Por exemplo, se a pessoa for comprar uma ação da... Bom, tem empresas com ação de R$1, 5, 10, quer dizer, for comprar uma ação, né, o que pode fazer. Certo. É claro que tem alguns custos que impedem também valores muito pequenos, né? Daí tem que pagar a taxa de custódia, você tem que, para você operar, você não opera direto com a bolsa, né? Tem que ser através de um intermediário. Corretores, é isso? São corretoras, né? Corretoras, elas podem ser ou corretoras do próprio banco que a pessoa tem conta corrente, ou as chamadas corretoras independentes. Então tem algumas taxas e tudo que, no final, se você comprar uma ação de R$10, acaba não compensando. Você vai acabar, vai tendo mais despesas do que aquilo. Mas quando eu falo pequenos valores, sei lá, R$500, acho que são valores acessíveis aí de poupança. Devo investir somente em uma empresa ou em mais de uma empresa nas ações? Olha, a boa prática econômico-financeira, né, recomenda que você tenha um portfólio, né, que você tenha uma carteira de forma que você possa diversificar o risco. Essa é a situação ideal. E quando as ações caem, eu devo vender ou fico com elas? Depende do momento. Né? Mas essa é uma boa pergunta. Ela tem muito mais aqui que a cerca, porque um ponto assim, uma grande diferença, né, do investimento no mercado de ações e o investimento em renda fixa, por exemplo, é que a renda fixa, você vê o seu dinheiro crescendo ali, né? Principalmente nas aplicações pós-fixadas. Né? Principalmente nas aplicações pós-fixadas. Nas aplicações pré-fixadas, nos últimos tempos, com a obrigatoriedade de fazer marcação a mercado dos títulos, você acaba tendo até algumas quedas também. Mas em aplicações pós-fixadas, você vê ali o seu dinheiro crescendo. Em bolsa, às vezes, as oscilações são maiores. Agora, a questão, investimentos mais arriscados podem trazer retornos maiores. Né? E no vice-versa, quando elas estão altas, eu devo vender? Até completando, vamos juntar as duas perguntas aqui, né? O problema é você saber quando está baixo e quando está alto. Né? Isso depende dos fundamentos da empresa que você está investindo. O ideal, então, o que acontece muito, né, com da gente ter no Brasil muito forte a cultura da renda fixa, né, é que o investidor se assusta um pouco quando você tem aquela queda de mercado. Mas eu tenho que reconhecer que investir em bolsa você tem que ter um pouco mais de estômago, né? Tem que ter um pouco mais de apetite aí por risco. Agora, assim, cada caso é um caso. Tem que analisar cada empresa, pode ser que ela caia, mas tenha seja momentâneo, né? E você analisando os fundamentos da empresa, você pode até chegar à conclusão que você deve comprar mais ainda quando cai, né? Porque daí o comprar na baixa pode estar naquele momento. E você pode, apesar de ampliar o seu risco, mas melhora aí o seu preço médio, você pode ter uma situação melhor. Na alta, depende também da natureza dessa alta, né? Porque o mercado tem uma tendência muito grande a ir em manada, né? Certo. Então, em alguns momentos desse, de fato, se você percebe que é um movimento ali de correção de mercado
e que a tendência é que isso volte para um equilíbrio, pode ser um bom ponto de venda. Sem contar que tem os especuladores também, né? Nesses momentos de variação da bolsa, né? Tem que eles ajudam aí a equilibrar o mercado. Ajuda para bem ou ajuda para mal? Ajuda bem ou para mal, para bem ou para mal. Eu posso investir sozinho e em grupo também? Com amigos, por exemplo? Pode. Você pode, mas vocês não podem, por exemplo, vocês criarem um tipo de um fundo juntos e fazerem um investimento juntos por conta, né? Vocês têm que obedecer alguns passos aí. Existem os clubes de investimento que são regulamentados, aí tem legislação própria, né? Então, seguindo a legislação própria para isso, sim, pode. Não há problema nenhum nesse sentido. Desde que cumpridas as exigências aí da legislação. E se você confiar nos seus amigos também, né? É verdade. Principalmente no amigo gestor. Principalmente no gestor. E Túlio, por que quando há variação na bolsa, cai, sobe, aquela coisa toda, existe, nossa, uma correria no mercado? Porque influencia Japão, influencia China, influencia Estados Unidos, você vê uma perturbação nesse mercado? O investidor, em qualquer mercado, ele antecipa as tendências, né? Então, o que acontece, e o mercado de bolsa, ele acaba sendo mais sensível a isso. Então, por exemplo, se você tem uma determinada situação na bolsa hoje, tem uma notícia de que, sei lá, a atividade econômica, tem uma notícia na China, que é um grande comprador de commodities do Brasil, que tem um índice lá que a tendência é diminuir a quantidade de compras. O investidor tende a antecipar. E aí vai ter, no momento que você tem mais gente vendendo do que comprando, o preço cai. Né? Da mesma forma, se antecipa para o bem. Quer dizer, a atividade econômica nos Estados Unidos cresceu mais do que esperado. Né? Então, isso pode significar uma alta das empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos. O investidor vai lá e provavelmente você vai ter uma situação de mais compradores que vendedores. E aí esse mercado tende a subir. Então, o mercado acionário ele é muito sensível a essas notícias nesse sentido, nessa antecipação de tendências. Né? O investidor ele não espera para ver. Inclusive, tem alguns estudos, né, que mostram que o comportamento da bolsa ele é um excelente indicador antecedente de atividade. Então, por exemplo, se você tem num determinado ano a bolsa subindo muito, geralmente o investidor antecipa uma tendência de um período seguinte. Quer dizer, é um sinal e geralmente não, mas muitas vezes acontece de fato de se confirmar essa profecia, vamos dizer, do mercado, que no ano seguinte realmente a economia tem uma performance positiva. Então isso demonstra aí esse efeito de antecipação do investidor. Então, por isso que o mercado acionário é muito sensível às notícias por conta disso. Ninguém quer ficar para trás. Né? E aí vai um, vai outro, e aí chega uma hora que vai todo mundo. E é por isso que é um exercício diário, né? Todos os dias você tem, né, a divulgação desses índices das bolsas, né, de todos os lugares, todos os continentes, por assim dizer. E que são um bom termômetro, né, do humor, digamos, do investidor, o humor das economias e o humor dos mercados. E assim, para o cidadão no dia a dia não interfere muito, mas sim para os investidores, para quem tem investimentos na bolsa, não é isso? Sim, mas vai interferir no cidadão comum que tem investimento em bolsa, né? E lembrando, né, Túlio, que o investimento em bolsa é longo prazo, né? Nada de curto ou médio prazo, não, né? Então, por isso que eu te dizia dos dois tipos de investidores, né? Quer dizer, tem investidores mais, digamos, profissionais, não sei se é uma boa palavra, mas que tendem a fazer negócios muito rápidos e tendem a ganhar com negócios rápidos e perder também. E perde também. Né? E alguns até perdem um pouco mais do que gostariam e acabam deixando esse mercado. Realmente é difícil. Pode dar muito dinheiro, mas é difícil essa atividade de ganhar dinheiro ali, operando no dia a dia. Né? E existe a visão do acionista mesmo, né? A visão de você comprar uma determinada ação porque você vê o fundamento, tem ali, inclusive muitas corretoras têm analistas que podem
dar o suporte técnico para o investidor, para escolher uma determinada empresa e não outra empresa, né? E aí fazem um investimento esperando que essa empresa tenha aí se confirme aí uma tendência, uma expectativa de crescimento, que gere bons resultados, que pague bons dividendos, enfim, vários perfis aí que podem acontecer. Então esse é um investidor aí sim de longo prazo. Muito bem. Túlio, eu quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço. Tá aí um assunto bastante, né, pertinente ao nosso dia a dia e que, na verdade, tem muita coisa para falar ainda e não dá. 30 minutos ainda não dá para explorar tudo o que há para se explorar nesse mercado, né, Túlio? Bom, fico à disposição para outras oportunidades. Tá, joia, com certeza. E o Vida Pública de hoje conversou com o administrador de empresas Marco Túlio Clivati Padilha. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.